Queres dinheiro, miúdo? A voz de Rui Guimarães ecoou com a dureza do granito, cortando o ar frio da noite. Aqui está a minha oferta. Toca algo que vale a pena ser ouvido na minha gala, na próxima semana, e eu adoto-te. Mas quando falhares, e vais falhar, nunca mais te atrevas a aparecer perto do meu prédio. O que acontece quando o escárnio cruel de um milionário sem coração se torna o palco da revelação mais extraordinária da sua vida? Quando Diogo, de 12 anos, um rapaz sem abrigo cujo único bem é um teclado partido e um sonho, aceita um desafio destinado a humilhá-lo, ninguém espera o que se segue. Esta é a história de como uma única canção, uma simples e assombrosa melodia, pode quebrar todos os preconceitos, todas as certezas e todos os corações frios numa sala cheia da elite lisboeta. Caros espectadores, peço-vos humildemente que assistam ou ouçam até ao fim e que avaliem esta história de 0 a 10. A vossa classificação ajudará-me a trazer-vos melhores histórias nos próximos vídeos. Se é a primeira vez que assistem a uma história minha, subscrevam este canal e ativem o sino de notificações agora para não perderem as minhas novas histórias publicadas diariamente. Obrigado, e vamos mergulhar na história completa. O vento de novembro, uma navalha invisível e cortante, varria o coração de Lisboa. As rajadas gélidas desciam pela rua Garrete, assobiando pelos edifícios pombalinos do Chiado, parecendo querer arrancar a pouca cor que o outono deixara nas árvores e nos rostos dos transeuntes apressados. Mas Diogo Martins mal o sentia. Os seus dedos de 12 anos, enrijecidos pelo frio, dançavam sobre as teclas do seu teclado Casio amolgado, extraindo uma melodia que parecia demasiado bela para um equipamento tão gasto. A esquina onde a rua Garrete encontrava os armazéns do Chiado tornara-se o seu palco, um pedaço de cartão a sua única barreira contra o cimento gelado. Ele tocava uma versão melancólica de Noite Feliz, embora o Natal ainda estivesse a semanas de distância. Os compradores apressados passavam, alguns atirando moedas para o estojo aberto do seu teclado, a maioria fingindo não ver o jovem rapaz negro, envolto num casaco demasiado grande que já conhecera invernos a mais. Diogo tocava há 3 horas, tendo ganho exatamente 7,50 €. O suficiente, talvez, para uma refeição quente, se tivesse cuidado. O seu estômago roncava, mas ele continuava a tocar. A música era a única coisa que ainda fazia sentido, a única ligação à vida que tivera antes de tudo se desmoronar. As portas espelhadas da Torre Vasco da Gama, um gigante de vidro e aço que dominava o Parque das Nações, mas cuja sede de negócios se estendia simbolicamente por toda a cidade, abriram-se abruptamente. Rui Guimarães em pessoa saiu, flanqueado pela sua assistente executiva, Beatriz Reis, e por 2 seguranças imponentes. Aos 59 anos, Guimarães comandava a atenção. Cabelos prateados perfeitamente penteados, um fato azul marinho que provavelmente custava mais do que o carro da maioria das pessoas e uma expressão de desdém perpétuo que se tornara a sua imagem de marca nos círculos empresariais de Lisboa. Senhor Guimarães, o carro está à espera, disse Beatriz suavemente, a sua voz um contraponto calmo à agitação da rua. Mas Rui parara, a sua atenção capturada pela melodia que flutuava no ar. Diogo não notou o grupo a princípio, perdido na sua música. Os seus olhos estavam fechados, o corpo balançando ligeiramente enquanto tocava um arranjo complexo que aprendera de ouvido. Os seguranças avançaram para abrir caminho, mas Rui levantou uma mão. Ora, ora! Ressoou a voz de Guimarães, fazendo Diogo estremecer e tocar uma nota errada. O que temos nós aqui? Mais um artista de rua a poluir o ar com o seu barulho. Os olhos de Diogo abriram-se de repente, encontrando o olhar frio do milionário. Ele já vira o rosto de Rui Guimarães em revistas na biblioteca municipal, onde por vezes ia para se aquecer. O homem que possuía metade da baixa da cidade, que construíra a sua fortuna no imobiliário e em investimentos tecnológicos. Só estou a tocar música, senhor, disse Diogo em voz baixa, as mãos ainda pousadas nas teclas. Rui soltou uma gargalhada áspera que atraiu a atenção dos transeuntes. Vários pararam para observar, sentindo um drama a desenrolar-se. Música. Chamas a isto música? Isto é apenas poluição sonora, meu rapaz. A verdadeira música exige treino, educação, cultura. Coisas que estão claramente fora do teu alcance. A pequena multidão cresceu. Alguém pegou num telemóvel para gravar. Beatriz tocou suavemente no braço de Rui. Senhor, devíamos ir. A reunião da fusão. Diz-me, rapaz, interrompeu Rui, aproximando-se de Diogo. Quanto ganhas a fazer isto? 20 € por dia. 30. Num bom dia, às vezes, respondeu Diogo com sinceridade, o queixo ligeiramente erguido. É o suficiente. O suficiente. Rui tirou a sua carteira, extraindo uma nota impecável de 100 €. Ele ergueu-a, garantindo que a multidão crescente havia. Não, tu queres isto.
Queres dinheiro a sério? Os olhos de Diogo arregalaram-se, apesar de si mesmo. 100 euros significavam comida para uma semana, talvez até luvas novas para que os seus dedos não ficassem dormentes enquanto tocava. Aqui está a minha oferta, anunciou Rui em voz alta, atuando para a sua audiência. Há uma gala de caridade no meu salão de festas no próximo sábado. 500 dos maiores nomes de Lisboa estarão lá. Apareces, tocas algo que realmente vale a pena ser ouvido, não essa mixórdia de rua, e se conseguires impressionar uma única pessoa, eu próprio te adoto. Dou-te um lar a sério, uma educação a sério, tudo. A multidão ofegou. Os olhos de Beatriz arregalaram-se em choque. Senhor Guimarães. Mas, continuou Rui, o seu sorriso tornando-se cruel, quando falhares, e vais falhar, porque o que é que um miúdo de rua pode saber sobre música a sério, nunca mais mostras a tua cara perto do meu prédio. Nunca. Levas a tua poluição sonora para o outro lado. Diogo olhou para a nota de 100 euros, ainda na mão de Rui. A multidão estava em silêncio, à espera. Ele sentia a sua mistura de pena e curiosidade. Alguns esperavam que ele aceitasse, outros que talvez mandasse o homem rico passear. Pode guardar os seus 100 euros, disse Diogo em voz baixa, a sua voz firme apesar do coração a martelar no peito. Eu aceito o seu desafio. Rui riu-se novamente, atirando a nota para o estojo de Diogo de qualquer maneira. Sábado. 8 da noite em ponto. O porteiro terá o teu nome. Embora eu duvide que apareças. Pessoas como tu nunca levam nada até ao fim. Senhor Guimarães, protestou Beatriz, mas ele já se dirigia para o seu Bentley que o aguardava. Uma semana, rapaz. Gritou Rui por cima do ombro. Aparece preparado para te fazeres de ridículo, ou não apareças de todo. Enquanto o Bentley se afastava, Diogo permaneceu congelado no seu tapete de cartão. A multidão dispersou-se lentamente, alguns atirando dinheiro para o seu estojo por simpatia, outros abanando a cabeça com o que acabavam de testemunhar. Uma mulher negra idosa parou, colocando uma nota de 5 euros na sua mão. Não o deixes quebrar-te, meu pequeno, murmurou ela. Homens como ele pensam que o mundo lhes pertence. E não pertence. Diogo acenou com a cabeça, incapaz de falar. Ele olhou para a nota de 100 euros no seu estojo. O rosto de uma figura histórica olhava para ele como um desafio. Uma semana. Uma oportunidade. Uma canção que poderia mudar tudo ou destruir o único canto da cidade onde se sentia seguro. Com o vento a levantar-se novamente, Diogo guardou cuidadosamente o seu teclado no estojo remendado com fita adesiva. Os seus dedos encontraram a fotografia enfiada no interior, a sua mãe, sorrindo, sentada ao piano no seu antigo apartamento. A verdadeira música exige cultura, dissera Rui. Se ele soubesse. Diogo levantou-se, passando o estojo do teclado ao ombro. Uma semana para provar que a música não era sobre dinheiro, ou origens, ou cor da pele. Era sobre a alma. Sobre uma história que precisava de ser contada. Sobre o coração humano a falar quando as palavras não eram suficientes. A questão era, será que alguém iria realmente ouvir? O lar de São Vicente, na zona oriental de Lisboa, já estava apinhado quando Diogo chegou, com o estojo do teclado a bater-lhe na anca a cada passo. A nota de 100 euros parecia queimar-lhe no bolso, ele escondera-a dentro do sapato, sabendo que exibir tal quantia ali podia ser perigoso. Diogo, aí estás tu. A voz calorosa de Mariana Silva cortou o caos da fila para o jantar. A assistente social de 35 anos cuidava de Diogo desde que ele chegara pela primeira vez a São Vicente, há 2 anos, um rapaz de 10 anos a agarrar-se ao teclado da mãe como uma tábua de salvação. Olá, Dona Mariana. Diogo conseguiu um pequeno sorriso, mas ela conhecia-o demasiado bem. O que se passa, meu querido? Pareces que viste um fantasma. Ele guiou para um canto mais sossegado, para além das longas mesas onde dezenas de homens, mulheres e crianças recebiam a sua refeição da noite. Caldo verde e sandes, naquela noite, como todas as terças-feiras. Diogo pousou cuidadosamente o seu estojo de teclado e contou-lhe tudo. Enquanto ele falava, a expressão de Mariana passou de preocupação para raiva, e depois para uma profunda inquietação. À volta deles, o lar fervilhava com a sua atividade noturna habitual. 3 outras crianças que Diogo conhecia da secção juvenil, Tiago, Inês e o pequeno Vasco, faziam os trabalhos de casa numa mesa próxima, com voluntários a ajudá-los com problemas de matemática. Rui Guimarães, disse Mariana, o nome soando como se tivesse um gosto amargo. A fundação desse homem financia-nos, mas já ouvi histórias. Ele gosta das suas deduções fiscais e das fotos para a imprensa, mas preocupar-se genuinamente com as pessoas. Isso não faz parte do seu vocabulário.
Mas e se ele estiver a falar a sério? Perguntou Diogo, a sua voz pouco mais que um sussurro. E se esta for a minha oportunidade de sair daqui? Mariana pegou nas suas mãos, notando como estavam frias apesar do aquecimento do lar. Meu querido, eu sei o quão difícil é esta vida. Vejo-te lá fora todos os dias, a tocar com todo o teu coração por algumas moedas. Mas homens como o Guimarães, eles não fazem este tipo de ofertas para ajudar. Eles fazem-no para se divertirem. Para se sentirem superiores. Então eu vou surpreendê-lo, disse Diogo com uma determinação súbita. Vou tocar algo que o fará engolir as suas palavras. Um dos funcionários do lar, Paulo, um homem negro alto que trabalhava na segurança, ouviu a conversa e abanou a cabeça. Miúdo, eu trabalhei na segurança de um dos eventos do Guimarães uma vez. O homem tratava-nos como se fôssemos invisíveis, exceto quando queria queixar-se de alguma coisa. Tens a certeza de que queres passar por isso? Que outra escolha tenho? A voz de Diogo quebrou-se ligeiramente, traindo a sua idade. Sabem que dia é amanhã? O rosto de Mariana suavizou-se. Ela sabia. 15 de novembro. Fazia 2 anos, nesse mesmo dia, que a mãe de Diogo morrera, deixando-o completamente sozinho. Nenhum pai no cenário, nenhum parentes que pudessem ou quisessem acolhê-lo. Ela era professora de música, continuou Diogo, os olhos a vaguear. Na escola básica Luísa Todi. Piano, canto, até um pouco de violino. Ela ensinou-me tudo. Dizia que a música estava no nosso sangue há gerações. O meu bisavô tocava jazz no Hot Club de Portugal, sabiam? Nunca me tinhas contado isso, disse Mariana suavemente. A mãe não gostava muito de falar do passado. Dizia que tínhamos de nos concentrar no futuro. Mas certificou-se de que eu conhecia a música. Certificou-se de que eu a sabia ler, escrever, sentir. Ele tocou suavemente nos tojos do teclado. Esta era dela. É tudo o que me resta. Inês, uma menina de 10 anos com olhos vivos apesar da sua situação, aproximara-se. Então vais tocar para os ricos, Diogo? Talvez, respondeu Diogo. Toca a canção que escreveste, disse ela com entusiasmo. Aquela sobre os comboios. Essa faz-me sempre chorar. Então tu escreveste uma canção? Perguntou Mariana, surpreendida. Diogo encolheu os ombros, embaraçado. Algumas. A mãe ensinou-me composição. Dizia que qualquer um podia tocar a música dos outros, mas criar a tua própria. Era assim que falavas com Deus. A hora do jantar no lar estava a chegar ao fim. Os voluntários começaram a limpar as mesas, e as pessoas começaram a instalar-se para a noite. São Vicente tinha camas para 50 pessoas, mas em noites frias como esta, amontoavam 70 ou mais. Diogo tinha um catre na secção juvenil, uma pequena área separada por cortinas onde tentavam proteger um pouco as crianças das duras realidades da vida de sem-abrigo adulta. Diogo, disse Mariana, cautelosa, se estás a falar a sério sobre isto, precisas de te preparar adequadamente. Uma gala de caridade não é uma esquina de rua. Aquelas pessoas. Elas esperam certas coisas. Peças clássicas, provavelmente. Mozart, Beethoven, esse tipo de coisa. Eu sei tocar clássicos, disse Diogo em voz baixa. A mãe certificou-se disso. Mas não é isso que eu quero tocar. Paulo riu-se, sem maldade. O miúdo tem coragem, dou-lhe isso. Achas mesmo que consegues fazer Rui Guimarães ouvir algo que tu escreveste? Tenho de tentar, disse Diogo. O que é o pior que pode acontecer? Eu já durmo num lar. Como comida de doações. Visto roupa de doações. Ele disse que eu nunca mais poderia tocar perto do prédio dele. Tudo bem. Lisboa é uma cidade grande. Mas mesmo ao dizê-lo, Diogo sabia que não era assim tão simples. Aquele canto tornara-se o seu lugar. O único sítio onde se sentia ligado a algo maior. A acústica era perfeita, o fluxo de pessoas constante, e às vezes as pessoas paravam mesmo e ouviam. Ouviam de verdade o que ele estava a tocar. Vasco, com apenas 8 anos, puxou a manga de Diogo. Vais aparecer na televisão. As festas dos ricos estão sempre na televisão. Não sei, admitiu Diogo. Se fores adotado, vais continuar a visitar-nos? Perguntou Inês, e havia um medo real na sua voz. Diogo era um dos mais velhos que cuidava dos mais novos, certificando-se de que recebiam a sua parte justa nas refeições, ajudando-os com os trabalhos de casa quando podia. Eu não vou a lado nenhum, prometeu Diogo. Mas as palavras soaram ocas.
Não era exatamente isso que ele esperava. Ir para algum lado. Para qualquer lado, menos para ali. As luzes piscaram, o sinal do lar de que era hora de se prepararem para o apagar das luzes. Diogo juntou as suas coisas, dirigindo-se para a secção juvenil. Ao passar pelo pequeno escritório onde Mariana fazia a sua papelada, ela chamou. Diogo, espera. Ela tirou algo da sua secretária. Uma pasta grossa de papéis. Se vais mesmo fazer isto, há algo que deves saber. Eu andei a tentar encontrar o teu pai. Diogo gelou. O quê? A tua mãe listou um nome na tua certidão de nascimento. António Pires. Tenho procurado nos últimos 2 anos e acho que o encontrei. Ele é dono de uma loja de música em Alfama. O mundo pareceu inclinar-se. O meu pai. Está vivo. Está aqui em Lisboa. Não tenho a certeza se é ele, mas, Diogo, se for. Talvez devesses falar com ele antes de depositares as tuas esperanças no jogo cruel de Rui Guimarães. Diogo pegou na pasta com as mãos a tremer. Dentro, havia uma morada, uma foto da montra de uma loja, música do António, e uma foto granulada de um homem negro, talvez com 60 anos, atrás de um balcão cheio de instrumentos. Por que é que ela nunca me disse nada? Murmurou Diogo. Não sei, meu querido. Às vezes, os adultos tomam decisões complicadas. Mariana apertou-lhe o ombro. Mas, Diogo, promete-me uma coisa. Aconteça o que acontecer no sábado, não deixes aquele homem quebrar o teu espírito. A tua música é um dom. Não deixes que ninguém, por mais rico ou poderoso que seja, te diga o contrário. Naquela noite, Diogo ficou deitado no seu catre, a olhar para o teto manchado de umidade, enquanto à sua volta outras crianças tossiam, choravam ou sussurravam no escuro. A pasta que Mariana lhe dera estava escondida debaixo da sua almofada, a morada a queimar-lhe na mente. Um pai de quem nunca soubera da existência. O desafio de um milionário que parecia tanto uma oportunidade como uma armadilha. E dentro de uma semana, tudo mudaria. De uma forma ou de outra. A loja música do António estava espremida entre uma lavandaria e um restaurante de cozinha cabo-verdiana em Alfama, as suas montras poeirentas, mas cheias de instrumentos reluzentes. Diogo ficou do lado de fora durante 20 minutos na manhã de quinta-feira, a pasta que Mariana lhe dera apertada nas suas mãos suadas. O estojo do teclado parecia mais pesado do que o habitual no seu ombro. Através do vidro, ele conseguia ver o homem da fotografia, mais velho agora, o cabelo completamente grisalho, a usar um casaco de malha gasto sobre uma t-shirt de um festival de jazz. Ele estava a afinar uma guitarra, os seus dedos movendo-se com uma facilidade experiente. O coração de Diogo batia descontroladamente. Poderia ser mesmo o seu pai. E se fosse, por que é que nunca o procurara? A sineta por cima da porta tilintou quando Diogo finalmente entrou. A loja cheirava a verniz de madeira e papel velho. Pautas estavam empilhadas por todo o lado, e instrumentos pendiam de todas as superfícies disponíveis. Um cartaz de Louis Armstrong olhava para ele da parede, ao lado de fotos autografadas de músicos que Diogo não reconhecia. Posso ajudá-lo, jovem? António Pires levantou o olhar, os dedos ainda nas cordas da guitarra. Os seus olhos eram gentis, mas cansados, os olhos de alguém que já tinha visto demasiado. Eu. A voz de Diogo falhou. Ele pigarreou. Preciso de praticar para uma atuação. Posso pagar? Ele tirou a nota de 100 euros amachucada. As sobrancelhas de António ergueram-se. Isso é muito dinheiro para um rapaz da tua idade. Estás com problemas? Não, senhor. Eu ganhei-a. Bem, mais ou menos. A história saiu derrompante antes que Diogo pudesse impedi-lo. Rui Guimarães, o desafio, a gala. Enquanto falava, observava atentamente o rosto de António, procurando qualquer sinal de reconhecimento. Veria ele os seus próprios traços refletidos ali. O mesmo nariz, talvez. A mesma forma de inclinar a cabeça enquanto ouvia. Guimarães, disse António lentamente, pousando a guitarra. Esse homem esteve aqui uma vez. Há uns 5 anos. Queria comprar toda a minha coleção vintage para o escritório dele. Como se fossem decorações em vez de instrumentos com alma. Eu recusei. Ele tentou comprar o prédio para me forçar a sair. Um pequeno sorriso formou-se nos seus lábios. Felizmente para mim, o proprietário é meu amigo. Disse ao Guimarães onde podia enfiar a sua oferta. Apesar do nervosismo, Diogo também sorriu. Depois, reunindo coragem, disse: O meu nome é Diogo Martins. A minha mãe era a Catarina Martins.
A mudança em António foi instantânea. Toda a cor desapareceu do seu rosto. A palheta caiu dos seus dedos, batendo no chão de madeira. Catarina. Murmurou ele, e depois, mais alto, tu és o filho da Catarina. O senhor conhecia-a? António contornou lentamente o balcão, como se estivesse num sonho. De perto, Diogo conseguia ver claramente. Tinham os mesmos olhos. Os mesmos dedos longos, feitos para as teclas de um piano. Eu conhecia-a, disse António suavemente. Meu Deus, eu conhecia-a. E tu és? Sou seu filho, terminou Diogo. Não sou. Um cliente escolheu aquele momento para entrar, uma adolescente com a mãe, a ver violinos. António limpou rapidamente os olhos. Dê-me um momento, disse-lhes ele, a voz instável. Depois, para Diogo, vem para as traseiras. Precisamos de falar. A sala dos fundos era uma oficina, cheia de instrumentos em vários estados de reparação. António sentou-se pesadamente num banco, acenando para que Diogo fizesse o mesmo. Conheci a tua mãe no Hot Club de Portugal, em 1999. Ela estava a tocar piano, e juro que nunca tinha ouvido nada assim. Estivemos juntos durante 2 anos. Anos felizes. E depois? Depois o quê? Eu não estava pronto para ser pai, admitiu António, a vergonha pesada na sua voz. Eu bebia demasiado, andava com as pessoas erradas. A tua mãe? Ela ia a algum lado. Tinha um emprego de professor à vista, um futuro. Eu era apenas um músico de jazz com mais sonhos do que juízo. Quando ela me disse que estava grávida, entrei em pânico. Fui-me embora. Diogo sentiu algo duro formar-se no seu peito. O senhor simplesmente foi-se embora. O pior erro da minha vida. Fiquei sóbrio 1 ano depois. Voltei para a procurar, mas ela tinha-se mudado o número. Contratei alguém para vos procurar, mas a Catarina tinha coberto bem o rasto. Nunca mais parei de procurar desde então. Ele tirou a carteira. Diogo ofegou. Lá dentro, havia uma fotografia. A sua mãe, jovem e radiante, a um piano. Ela morreu, disse Diogo, a voz vazia de emoção. Há 2 anos. Cancro. Os ombros de António tremeram. Eu sei. Encontrei o obituário há 6 meses. Nessa altura, tu tinhas desaparecido no sistema. Tentei encontrar-te, mas a segurança social, os lares. Eles não dão informações facilmente. Eu estava em São Vicente, disse Diogo. A tocar música na rua. A sobreviver. Oh, meu Deus! António enterrou o rosto nas mãos. A tua mãe deve ter-me odiado. Diogo pensou. Ela nunca o mencionou. Nem uma vez. Mas certificou-se de que eu conhecia a música. Dizia que estava no meu sangue. Sabes tocar? Em vez de responder, Diogo abriu o seu estojo de teclado amolgado. Montou na bancada de trabalho de António e começou a tocar uma das peças favoritas da sua mãe, um prelúdio de Debussy que ela lhe ensinara quando ele tinha 7 anos. Os seus dedos voaram sobre as teclas, o pequeno teclado de alguma forma a produzir sons que pareciam demasiado grandes para os seus altifalantes. António observava, hipnotizado. Quando Diogo terminou, havia lágrimas a escorrer pelo rosto do homem mais velho. Tocas como ela. Mas há outra coisa aí também. Algo que é só teu. Eu escrevo as minhas próprias coisas, admitiu Diogo. Mostra-me. Diogo tocou uma composição em que estava a trabalhar, uma peça sobre a cidade à noite, sobre a solidão e a esperança a coexistirem no mesmo espaço. Era complexa, com influências de jazz misturadas numa estrutura clássica, algo inteiramente pessoal. Isso é extraordinário, sussurrou António. Tu escreveste isso? Diogo acenou com a cabeça. Quero tocar isto na gala. Não o que o Guimarães espera, mas isto. A minha verdade. António ficou em silêncio por um longo momento. Aquele piano ali no canto. É um Steinway. Modelo B. 2 metros e 11 de perfeição. Tenho-o restaurado nos últimos 3 anos. Se vais tocar para aquelas pessoas, precisas de praticar em algo a sério, não nesse teclado. Eu não tenho como pagar. Tu és meu filho, interrompeu António. Nunca terás de pagar por nada nesta loja. Nunca. As palavras pairaram entre eles, pesadas de significado. O cliente na frente chamou. Droga, murmurou António.
Ouve, podes voltar esta noite, depois de eu fechar. Trabalhamos na tua peça. Certificamo-nos de que está pronta. E, Diogo, depois desta gala, aconteça o que acontecer, teremos de falar sobre o teu futuro. Não devias estar na rua. Tens uma família agora. Família. A palavra soava estranha na boca de Diogo. Por que é que eu deveria confiar em si? O senhor foi-se embora uma vez. Porque passei 12 anos a arrepender-me disso, disse António simplesmente. Porque a tua mãe nunca me deixou consertar as coisas, e talvez ela tivesse boas razões. Mas tu estás aqui agora, e eu estou aqui. E talvez este seja Deus a dar-me uma segunda oportunidade que eu não mereço. Naquela noite, Diogo voltou. A loja estava fechada, mas António estava à espera. Praticaram durante horas. António ensinou a Diogo técnicas que a sua mãe não tivera tempo de ensinar, mostrando-lhe como extrair emoção das teclas de uma forma que faria homens adultos chorar. Um segurança fora de serviço, Miguel, um amigo de António que por vezes vigiava a loja, passou por lá. Ele ouviu Diogo tocar, abanando a cabeça maravilhado. O miúdo tem o dom, disse Miguel. O que quer que seja, ele tem-no de sobra. Ele vai tocar na gala de caridade do Rui Guimarães, explicou António. Miguel assobiou baixinho. Aquele bastardo racista. Boa sorte, miúdo. Aquele homem não reconheceria o verdadeiro talento nem que este o mordesse. Talvez, disse Diogo, os seus dedos nunca parando de praticar. Ou talvez ele ainda não tenha ouvido a canção certa. À medida que a noite avançava, António ensinou a Diogo a arte da performance. Como comandar uma sala, como fazer cada nota contar. A tua mãe, disse ele a certa altura, ela conseguia fazer uma sala inteira de pessoas suster a respiração. Tu tens esse mesmo poder. Não deixes que ninguém te diga o contrário. Quando Diogo finalmente saiu, já passava da meia-noite. António acompanhou-o até à porta e depois fez algo inesperado. Abraçou-o. Rápido, desajeitado, mas sincero. Eu estarei lá na plateia, disse António. Não estarás sozinho. Diogo acenou com a cabeça, incapaz de falar, com um nó na garganta. Enquanto caminhava de volta para o lar, o estojo do teclado parecia mais leve. Ele tinha um pai. Um pai complicado, imperfeito, cheio de culpa, mas um pai. E em 2 dias, ele iria mostrar a Rui Guimarães e a todos os seus amigos ricos como era a verdadeira música. Aquela que vinha da dor e da alegria, da perda e da descoberta. Aquela que dizia a verdade, mesmo quando a verdade era dura. A questão era, seriam eles capazes de a ouvir? Ou seriam os seus corações demasiado fechados, os seus preconceitos demasiado fortes? Sábado diria. O escritório de canto de Rui Guimarães ocupava todo o 40º andar da Torre Vasco da Gama, as suas janelas do chão ao teto oferecendo uma vista de Lisboa que fazia os visitantes sentirem-se como deuses a olhar para os mortais. Na manhã de sexta-feira, na véspera da gala, Rui estava junto às janelas, o seu reflexo sobreposto à cidade que ele ajudara a construir e a destruir, dependendo de a quem se perguntava. Os relatórios trimestrais, Sr. Guimarães. Beatriz Reis colocou uma pasta na sua enorme secretária de mogno. Os seus movimentos eram precisos e cautelosos. Trabalhava para Rui há 5 anos, vira-o destruir carreiras com um telefonema, mas algo nesta semana parecia diferente. Mais cruel. Agora não, Beatriz. Chama os membros do conselho. Precisamos de discutir o entretenimento de amanhã. Em poucos minutos, 4 membros do conselho entraram. João Almeida, um homem magro que fizera fortuna com patentes farmacêuticas, Isabel Mendes, cuja família possuía metade dos centros comerciais da Grande Lisboa, o juiz Manuel Pereira, o único membro negro do conselho, que lutara para sair dos subúrbios e se tornar juiz federal, e Diana Gomes, de 35 anos, implacável e preparada para suceder a Rui. Senhoras e senhores, começou Rui, servindo-se de um whisky, embora fossem apenas 10 da manhã. A gala de amanhã será memorável por mais razões do que as nossas contribuições de caridade. A esse respeito, disse o juiz Pereira cautelosamente, ouvi uma história preocupante sobre o senhor ter feito um acordo com uma criança sem abrigo. Ofereci uma oportunidade, corrigiu Rui suavemente. O rapaz alega ser um músico. Estou a dar-lhe uma plataforma. Quando ele falhar, e vai falhar, talvez isso o motive a seguir ambições mais realistas. Educação, talvez. Um ofício. Quando ele falhar. Quer dizer que o está a preparar para a humilhação. Disse Pereira, a sua voz neutra. Isabel riu-se, um som tilintante que irritava toda a gente. Oh, Manuel, não sejas tão dramático.
É para construir caráter. Além disso, imaginem a imprensa. Guimarães dá à criança sem abrigo a oportunidade de uma vida. Apresentaremos isto de forma positiva, independentemente do resultado. Convidei a SIC Notícias e o público, confirmou Rui. Eles vão querer documentar a minha generosidade. Beatriz não conseguiu ficar em silêncio. Senhor, e se ele for realmente bom? A sala ficou em silêncio. Rui virou-se lentamente para encarar a sua assistente. Bom. Um miúdo de rua, Beatriz. Eu ouvi-o tocar. É barulho. Ruído sem treino, sem disciplina. O tipo de coisa que as almas sensíveis confundem com talento. No entanto, interveio João Almeida, ajustando os seus óculos de aros metálicos, não deveríamos ter um plano de contingência se, por algum milagre. Não haverá milagre, cortou Rui. Já vi o tipo dele antes. Aprendem alguns acordes, tocam de ouvido, pensam que isso os torna músicos. A verdadeira música, a música clássica, exige linhagem. Educação. Cultura acumulada ao longo de gerações. Não se aprende isso na rua. Diana Gomes estava a percorrer o seu telemóvel. Já há algum burburinho online. Alguém publicou um vídeo da sua interação com o rapaz. Os comentários estão divididos. Deixem-nos comentar, encolheu os ombros Rui. Depois de amanhã, verão que eu tinha razão. O rapaz será exposto como uma fraude, e talvez alguma família bem-intencionada tenha pena dele e o adote. De qualquer forma, eu ganho. E se ele não aparecer? Perguntou Pereira. Então eu ganho ainda mais depressa. Diremos a toda a gente que tentei ajudar, mas aquelas pessoas nem sequer conseguem aproveitar as oportunidades que lhes são servidas numa bandeja de prata. Aquelas pessoas. A voz de Pereira estava perigosamente calma. Rui nem sequer se apercebeu. Os pobres, Manuel. Eu quis dizer os pobres. Não transformes tudo numa questão de raça. Os dois advogados que Rui mantinha na folha de pagamento escolheram aquele momento para entrar. Senhor Guimarães, precisamos de discutir questões de responsabilidade. Se a criança tocar mal e sofrer angústia emocional. Ele é um miúdo de rua, interrompeu Rui. O que é que ele vai fazer? Processar-me. Com que dinheiro? Além disso, tenho testemunhas. Ele aceitou o desafio voluntariamente. Bem, na verdade, disse um advogado nervosamente, ele está a ser representado por uma certa Mariana Silva, do lar de São Vicente. Ela ligou a pedir os termos da sua oferta por escrito. Rui escarneceu. Uma assistente social. Que assustador. Digam-lhe que os termos são simples. O rapaz toca. Impressiona os meus convidados, eu adoto-o. Ele falha, fica longe da minha propriedade. Fim da história. O telemóvel de Beatriz vibrou. Ela olhou para ele, os olhos a arregalarem-se. Senhor, há algo que devia ver. Um certo António Pires acabou de publicar nas redes sociais. Diz que vai estar na gala amanhã como convidado da família Murphy. Ele alega ser o pai do rapaz. O copo de Rui parou a meio caminho dos seus lábios. Pires. O dono da loja de música que se recusou a vender-me. O mesmo, confirmou Beatriz. Pela primeira vez, a incerteza vacilou no rosto de Rui. Depois, endureceu-se em algo mais cruel. Perfeito. Ele pode assistir ao fracasso do filho em pessoa. Certifiquem-se de que a segurança sabe. Ele só está autorizado no salão de baile principal. Em mais lado nenhum. Isto já foi longe demais, disse o juiz Pereira, levantando-se. Rui, já te vi fazer coisas questionáveis por lucro. Mas isto é apenas crueldade. É a realidade, retorquiu Rui. Aquele rapaz precisa de aprender o seu lugar no mundo. É melhor que aprenda agora, enquanto é jovem o suficiente para ajustar as suas expectativas. O seu lugar. A voz de Pereira ergueu-se. E qual é exatamente esse lugar? Não é no meu salão de baile, a tocar para pessoas que ganharam a sua posição através de gerações de trabalho árduo e refinamento. Eu cresci a 10 quarteirões de onde aquele rapaz provavelmente dorme, disse Pereira suavemente. Está a dizer que eu também não pertenço ao seu salão de baile. Tu és diferente, disse Rui, entre dentes. Tu saíste de lá. Educaste-te. Tornaste-te um de nós. Um de vocês. Corrigiu Pereira. Eu nunca me tornei um de vós, Rui. Apenas aprendi a falar a vossa língua.
Há uma diferença. Ele saiu sem outra palavra. Os outros mexeram-se, desconfortáveis. Devemos preocupar-nos com a reação dele? Perguntou Diana. O Manuel Pereira sabe de que lado o pão dele é barrado, disse Rui com desdém. Ele estará lá amanhã, a sorrir para as câmaras como sempre. Todos eles estarão. Porque, no fim de contas, o dinheiro fala mais alto do que a consciência. Isabel levantou-se, alisando o seu vestido de marca. Bem, eu, por mim, estou ansiosa por amanhã. Já há uma eternidade que não temos um verdadeiro drama nestas coisas. Normalmente são apenas os mesmos discursos aborrecidos sobre generosidade dedutível nos impostos. Certo. Certifique-se de que o piano está perfeitamente afinado, ordenou Rui. Não quero desculpas quando o rapaz falhar. Diana, coordene com os meios de comunicação. Quero que isto seja enquadrado corretamente. Empresário benevolente dá uma oportunidade a uma criança desfavorecida. E se a narrativa mudar? Perguntou Diana. Não vai mudar. Eu controlo a narrativa. Sempre controlei. Quando os membros do conselho saíram, Beatriz ficou para trás. Senhor Guimarães, posso falar livremente? Não podes, mas sinto que vais fazê-lo de qualquer maneira. Isto parece-me errado. Aquele rapaz. Ele é apenas uma criança. Seja qual for o ponto que está a tentar provar. O ponto, Beatriz, é que a sociedade esqueceu a ordem natural. Fingimos que todos são iguais, que o talento é distribuído aleatoriamente pelas classes económicas. Não é. A excelência gera excelência. A pobreza gera pobreza. Aquele rapaz precisa de compreender as suas limitações. E se o senhor estiver errado? Rui virou-se de volta para a sua janela, a olhar para a cidade lá embaixo. Eu nunca estou errado sobre pessoas como ele. São todos iguais. Cheios de falsas esperanças, a pensar que são especiais, que merecem mais. Amanhã, estarei a fazer um favor àquele rapaz. Estarei a mostrar-lhe a verdade. Beatriz juntou os seus papéis e saiu. Mas não antes de enviar uma mensagem de texto para um número que tinha guardado, mas nunca usado. Mariana Silva, no lar de São Vicente. Dizia simplesmente, ele está à espera que o seu rapaz falhe. Certifique-se de que o Diogo sabe no que se está a meter. Na rua, 40 andares abaixo, Diogo estava no seu canto habitual, sem tocar, apenas a olhar para a Torre Vasco da Gama. Lá em cima, em algum lugar, as pessoas estavam a planear a sua humilhação. Mas eles não sabiam das horas passadas com António, da canção que ele aperfeiçoara, do fogo que ardia no seu peito. Amanhã chegaria, e com ele, ou o triunfo ou a devastação. Mas Diogo sobrevivera a coisas piores do que o escárnio dos ricos. Sobrevivera à perda, ao abandono, a noites em que o frio parecia que o podia matar. Acontecesse o que acontecesse amanhã, ele sobreviveria a isso também. A questão era, será que Rui Guimarães sobreviveria a estar errado? Na sexta-feira à noite, a loja música do António estava oficialmente fechada, mas luzes escapavam da sala dos fundos, onde Diogo estava sentado ao Steinway restaurado, os seus dedos movendo-se sobre teclas que pareciam cedo em comparação com o seu teclado amolgado. António Pires sentava-se perto, já não a ensinar, apenas a ouvir. Mariana Silva chegara há uma hora, com comida chinesa que permanecia quase intocada, todos demasiado nervosos para comer. Toca-a outra vez, disse António suavemente. Mas desta vez, lembra-te, não estás apenas a tocar notas. Estás a contar-lhes a tua história. Diogo fechou os olhos, o rosto da sua mãe a aparecer-lhe na mente. A peça que ele escrevera começava suavemente, quase frágil, uma canção de embalar de uma criança, simples e pura. Depois, começou a evoluir, a complexidade a insinuar-se como sombras ao anoitecer. A melodia fraturou-se, reformou-se, tornou-se algo que falava de uma perda tão profunda que podia esvaziar-te, deixar-te sem fôlego. Meu Deus, murmurou Miguel, o segurança, que passara por lá novamente. Ele estava na ombreira da porta, congelado. Miúdo, isso. Isso é outra coisa. É sobre a mãe, disse Diogo em voz baixa, os seus dedos nunca parando. Sobre o dia em que ela morreu. Ela estava a cantarolar esta melodia, algo que inventara quando eu era bebê. Ela já não conseguia falar, o cancro tirara-lhe isso, mas ainda conseguia cantarolar. E depois? Nem isso conseguiu fazer. A música mudou, tornou-se mais forte. Não feliz, mas desafiadora. Resiliente. Falava de um rapaz que se recusava a quebrar, que encontrava música nos cantos mais escuros da cidade, que sobrevivia quando a sobrevivência parecia impossível. A transição aqui,
António apontou para uma passagem particularmente complexa. Isso é uma inflexão de jazz, mas estruturada como Bach. Como é que tu? A mãe tinha os discos, explicou Diogo. Vinis velhos que guardara do pai dela. Art Tatum, Oscar Peterson. Mas também Glenn Gould a tocar Bach. Ela punha-os a tocar um a seguir ao outro, mostrava-me como o jazz e o clássico não eram inimigos, mas primos. Toda a música é uma conversa, dizia ela. A única questão é que história estás a contar. O telemóvel de Mariana tocou. Ela afastou-se para atender, o rosto a ficar sombrio. Era a Beatriz Reis, a assistente do Guimarães. Ela quer que saibamos que o Rui transformou isto num circo mediático. Cobertura total. Está a apresentá-lo como Caridade Encontra Reality Show. Deixem-no, disse Diogo com uma ferocidade súbita. Deixem-nos vir a todos. Eles querem um espetáculo. Eu vou dar-lhes um. Diogo. Advertiu Mariana. Aquelas pessoas. Elas não vêm para apreciar a música. Vêm para um desporto sangrento. Ricos a ver um miúdo pobre falhar. É o entretenimento deles. Então vão ficar desapontados. Diogo voltou-se para o piano. Senhor. António. Pai. Ele tropeçou na palavra, ainda não habituado a ela. Quer mostrar novamente aquela técnica de dedilhado para o crescendo. António sentou-se ao lado dele no banco, as suas mãos lado a lado nas teclas. Vês como o meu pulso fica nivelado. A força vem de todo o teu braço, não apenas dos teus dedos. A tua mãe sabia isso. Tinha uma técnica perfeita. Fale-me dela, pediu Diogo de repente. De antes. Quando a conhecia. As mãos de António pararam. Ela era um fogo, disse ele simplesmente. Entrou no Hot Club de Portugal uma noite, perguntou se podia tocar. O pianista habitual riu-se, esta professora bem vestida que queria tocar blues. Depois ela começou a tocar, e ninguém mais se riu. Ela tocava como se a sua alma estivesse a tentar escapar pelos seus dedos. Foi assim que se conheceram. Eu estava a tocar saxofone naquela noite. Mal. António sorriu com a memória. Ela fazia todos melhores só com a sua presença. Depois do set, pedi-lhe para me ensinar piano. 3 aulas depois, estava apaixonado. 3 meses depois, estávamos a planear um futuro. Então, o que aconteceu? A pergunta de Diogo não continha acusação agora, apenas curiosidade. Eu era um viciado, disse António sem rodeios. Funcional, dizia a mim mesmo. Apenas comprimidos para me manter acordado, álcool para me acalmar. A tua mãe. Ela tentou ajudar. Mas quando me falou de ti, de estar grávida, entrei em pânico. Pensei que vos ia arruinar a todos. Então fugi. A sua voz quebrou-se. A coisa mais estúpida e cobarde que alguma vez fiz. Mas ficou sóbrio. Tarde demais. Nessa altura, ela tinha desaparecido. E ela estava certa em manter-te longe de mim. Eu não estava apto para ser pai de ninguém. Depois António olhou para Diogo. Mas agora. Se me deixares. A campainha da porta da frente tilintou. Todos ficaram tensos. A loja estava claramente fechada. Mariana espreitou. Depois, ofegou. É o juiz Pereira. Do Conselho do Guimarães. O distinto homem negro entrou, parecendo desconfortável, mas determinado. Peço desculpa pela intrusão. Procurei no seu lar, senhora Silva, e disseram-me que poderia estar aqui. Os seus olhos encontraram Diogo. Você é o jovem que vai tocar amanhã. Diogo acenou com a cabeça, cansado. Vim para o avisar, disse Pereira simplesmente. Rui Guimarães planeia humilhá-lo. Ele disse a toda a gente que o senhor vai falhar, fez apostas sobre quão depressa vai fugir do palco. Nós sabemos, disse Mariana. Sabem que ele também arranjou para que alguém tocasse depois de si. Um prodígio da Orquestra Juvenil do Conservatório Nacional de Lisboa, para mostrar, e cito, como é o verdadeiro talento. Diogo sentiu o estômago dar um nó. António levantou-se, zangado. Aquele desgraçado. É por isso, continuou Pereira, que eu arranjei outra coisa. 3 músicos profissionais estarão presentes. Amigos pessoais. Eles vão ouvir com ouvidos treinados, não com ouvidos cheios de preconceitos. Aconteça o que acontecer, terá uma audição justa de alguém. Por quê?
Perguntou Diogo. Por que é que se importa? Pereira ficou em silêncio por um momento. Eu cresci nos subúrbios. O mais pobre dos pobres. Sei o que é entrar em salas onde toda a gente já decidiu que não pertences. Não posso parar o jogo do Guimarães, mas posso garantir que não está completamente viciado. Ele tirou um cartão. Este é o meu número pessoal. Depois de amanhã, independentemente do que aconteça, ligue-me. Há programas de bolsas de estudo, oportunidades verdadeiras. Não jogos cruéis. Depois de ele sair, a sala ficou em silêncio. Finalmente, Miguel falou. O miúdo tem mais gente do seu lado do que pensa. Não importará se eu bloquear, disse Diogo, um medo súbito a infiltrar-se. E se eu subir lá e congelar? E se? Disse António firmemente. Então serás humano. Mas não vais congelar. Sabes porquê? Porque não estás a tocar para eles. Estás a tocar para a tua mãe. Para ti mesmo. Para todos a quem já foi dito que não pertencem. Isso é mais poderoso do que o dinheiro deles alguma vez será. Mariana verificou o telemóvel. É quase meia-noite. O Diogo precisa de dormir. Mas Diogo virou-se de volta para o piano. Mais uma vez. Preciso de tocar mais uma vez. Desta vez, quando ele tocou, foi diferente. Mais cheio. Ele já não estava apenas a tocar a sua história, estava a tocar para cada criança no lar, pelos anos perdidos de António, pela luta incansável de Mariana, pela ascensão solitária do juiz Pereira. A música continha tudo isso, transformando-o em algo belo e terrível e absolutamente verdadeiro. Quando a última nota se desvaneceu, havia lágrimas nos rostos de todos na sala. Eles não estão preparados para ti, disse António suavemente. Eles pensam que sabem como é a pobreza, como é a luta. Não fazem a mínima ideia do que os espera. Enquanto se preparava para sair, Diogo fechou cuidadosamente a tampa do Steinway, passando a mão pela sua superfície. Amanhã, estaria a tocar num piano diferente, num mundo diferente. Mas a música seria a mesma. A sua verdade. O legado da sua mãe. A redenção do seu pai. Tudo entrelaçado em notas que mudariam tudo ou não mudariam nada. Através da montra da loja, a silhueta de Lisboa brilhava, a Torre Vasco da Gama a mais alta de todas, um monumento ao poder de um homem. Mas amanhã, por 10 minutos, talvez menos, um rapaz de 12 anos com nada além de talento e coragem teria esse poder nas suas mãos. A questão era, o que faria ele com isso? O grande salão do Hotel Avenida Palace era um templo de excesso. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre 500 membros da elite lisboeta, as suas joias e relógios valendo mais do que as casas da maioria das pessoas. Esculturas de gelo em forma de cisnes derretiam lentamente em poças de champanhe caro. O piano, um Bösendorfer imperial de 2,90 m, repousava sobre um estrado elevado como um altar, à espera. Diogo estava na entrada de serviço, com Mariana ao seu lado, ambos a olhar para a placa de acesso interdito. Ele vestia as suas melhores roupas, um fato de Emaús que Mariana passara horas a ajustar para lhe servir, sapatos doados ao lar que lhe apertavam os pés, mas brilhavam após um polimento intenso. As suas mãos tremiam ligeiramente. Respira fundo, sussurrou Mariana. Vais conseguir. Um segurança apareceu, não da equipa habitual, mas alguém que parecia preferir estar em qualquer outro lugar. És tu, o miúdo? Diogo acenou com a cabeça. O senhor. Guimarães disse para esperares aqui. Ele chama-te quando for a hora. A expressão do guarda suavizou-se ligeiramente. A casa de banho é no final do corredor, se precisares. Às vezes ajuda com os nervos. Através de uma fresta na porta de serviço, Diogo conseguia ver a multidão. Rui Guimarães presidia perto do piano, uma taça de champanhe na mão, os seus cabelos prateados a brilhar. Beatriz Reis estava por perto, o seu rosto elegível. As equipas de televisão estavam a instalar-se, 3 canais diferentes, fotógrafos do público e de outras publicações. Senhoras e senhores. A voz de Guimarães ressoou de repente, e a multidão silenciou-se. Antes de começarmos o nosso leilão de caridade, tenho uma surpresa especial para vós. Na semana passada, encontrei um jovem músico de rua que alegava saber tocar. Fiz-lhe um acordo, toque para vós esta noite, e se ele realmente souber tocar, eu pessoalmente garantirei o seu futuro. Se não, bem, talvez ele aprenda o valor do trabalho honesto em vez de mendigar nos passeios. Um riso desconfortável ondulou pela multidão. Diogo viu o juiz Pereira perto do fundo, o rosto crispado de raiva.
António Pires estava com um casal mais velho, os Murphy, que o tinham feito entrar. As mãos do seu pai estavam cerradas em punhos. Portanto, sem mais delongas, continuou Guimarães, o seu sorriso tão afiado como uma lâmina, apresento-vos Diogo Martins, de 12 anos, atualmente residente no lar de São Vicente. Vamos ver se a rua lhe ensinou alguma coisa que valha a pena saber. A porta de serviço abriu-se. É a tua vez, miúdo, disse o guarda, não de forma cruel. Diogo atravessou o espaço, sentindo 500 pares de olhos sobre si. Alguém murmurou, tão jovem. Outro, isto é cruel. Mas a maioria observava com o interesse desapegado de pessoas a assistir a um número de circo. O piano erguia-se à sua frente. Diogo nunca tocara num Bosendorfer. Gostava mais do que a maioria das casas. As suas teclas brilhavam como dentes. Ele sentou-se no banco, ajustando-o cuidadosamente. A multidão ficou mais silenciosa, expectante. Bem, gritou Guimarães. Estamos à espera. Ou esqueceste de como se toca quando realmente importa? Diogo pousou as mãos nas teclas. Estavam frias. Perfeitas. À espera. Ele fechou os olhos, e de repente já não estava no salão de baile. Tinha 5 anos, sentado ao lado da sua mãe no seu velho piano vertical. A música não é para eles, sussurrava ela na sua memória. É sobre a verdade. Diz a tua verdade, meu pequeno. A primeira nota soou, pura e solitária. Depois outra. A melodia começou simples, aquela canção de embalar que a sua mãe cantarolava mesmo quando o cancro lhe roubava a voz. Mas depois a sua mão esquerda juntou-se, acrescentando complexidade, profundidade. A canção de embalar tornou-se uma conversa, depois uma discussão, depois um grito. O salão de baile caiu num silêncio absoluto. Os dedos de Diogo começaram a mover-se mais depressa, as inflexões de jazz a insinuarem-se, os arpejos relampagueantes de arte tátua a transformarem-se em algo clássico, mas inteiramente novo. A melodia fraturou-se em 3 partes, cada uma contando uma história diferente, a mãe a morrer, o filho a sobreviver, a cidade que os engolira a ambos, mas não conseguira digerir a sua música. Uma mulher perto da frente ofegou quando Diogo atingiu uma passagem de tal dificuldade técnica que o seu professor de piano particular lhe dissera que levaria anos a dominar. Mas Diogo tocava-a como se respirasse, as suas pequenas mãos de alguma forma cobrindo intervalos que não deveriam ser possíveis. A música construiu-se, camada sobre camada. Falava de noites tão frias que adormecer talvez significasse não acordar. De dias em que a única refeição vinha da piedade de um estranho. Do último suspiro de uma mãe que soava como uma canção. Mas por baixo da dor, algo mais crescia. Desafio. Beleza. A recusa absoluta em deixar que a crueldade do mundo vencesse. A taça de champanhe de Rui Guimarães tremia na sua mão. Isto não era possível. O rapaz estava a tocar técnicas que os estudantes do conservatório levavam décadas a dominar. Mas estava a tocá-las com uma crueza, uma verdade emocional que nenhum conservatório poderia ensinar. Perto do fundo, um dos músicos profissionais do Juiz Pereira, um primeiro violino da orquestra Gulbenkian, virou-se para o seu companheiro. Meu Deus, sussurrou ele, estás a ouvir o que ele está a fazer na secção de desenvolvimento? Isto não é apenas tocar. É composição de nível de mestre. Diogo atingiu o clímax da peça, as suas mãos voando sobre as teclas numa passagem que parecia necessitar de mais de 10 dedos. A melodia pairava por cima, pura e comovente, enquanto por baixo, o baixo contava uma história diferente, urbana, moderna, zangada. O jazz e o clássico colidiram, lutaram e depois fundiram-se em algo que nunca existira antes. Uma lágrima escorreu pela bochecha de Beatriz Reis. Ela limpou-a rapidamente, mas outros foram menos discretos. Uma mulher com diamantes que valiam uma fortuna chorava abertamente. Um homem que não chorava desde o funeral do seu pai sentiu a sua visão turvar-se. A música começou a acalmar, mas não era um final pacífico. Era a exaustão que vem depois de lutar pela vida e vencer, mas sabendo que se tem de lutar novamente amanhã. As últimas notas eram perguntas, não respostas. O que acontece a rapazes como Diogo? O que acontece ao talento nascido no código postal errado? O que acontece quando as estruturas da sociedade são concebidas para garantir o fracasso? A nota final pairou no ar pelo que pareceu uma eternidade. Diogo manteve as mãos nas teclas, a cabeça baixa, a respirar com dificuldade, como se tivesse corrido uma maratona. O silêncio estendeu-se. 5 segundos. 10. 15. Então, do fundo, o Juiz Pereira começou a aplaudir. Lenta, deliberadamente. António Pires juntou-se a ele. Depois os músicos profissionais.
Depois, como uma barragem a rebentar, toda a sala explodiu. Mas Diogo ainda não tinha acabado. Ele levantou a cabeça, o seu jovem rosto marcado por lágrimas que não se apercebera que estava a derramar, e olhou diretamente para Rui Guimarães. Isto foi pela minha mãe, disse ele, a sua voz a ecoar no silêncio que se seguiu aos aplausos. Ela morreu há 2 anos. Mas certificou-se de que eu conseguia falar a língua dela. A música não é sobre dinheiro ou linhagem, senhor Guimarães. É sobre a verdade. E a verdade é que o senhor tem medo de crianças como eu. Porque nós provamos que toda a sua visão do mundo é uma mentira. O salão de baile ficou congelado enquanto as palavras de Diogo pairavam no ar. Depois, antes que Rui Guimarães pudesse responder, Diogo virou-se de volta para o piano. Ainda não acabei, disse ele suavemente. Desta vez, não fechou os olhos. Observou as suas próprias mãos enquanto começava uma peça diferente, não composta, mas improvisada. Começou com um padrão da rua, o ritmo do metro de Lisboa a ranger por cima, a cadência dos passos em calçadas partidas. A sua mão esquerda criou uma linha de baixo que soava como o batimento cardíaco da cidade, irregular, mas insistente. Ele está a improvisar. Sussurrou alguém. O primeiro violino da orquestra inclinou-se para a frente. Não apenas a improvisar. Ele está a criar uma sonata espontânea. A complexidade estrutural. É impossível. Mas Diogo continuou, sendo fragmentos de conversas que ouvira, uma mãe a cantar para o seu bebê em espanhol no lar, um velho a cantarolar blues nas docas, o silêncio peculiar que cai sobre a cidade às 3 da manhã, quando até os desesperados dormem. A sua mão direita encontrou melodias nesses fragmentos, transformando-as em algo que soava como se a própria Lisboa estivesse a cantar. António Pires estava hipnotizado, reconhecendo elementos da teoria do jazz que levara anos a estudar, mas torcidos em algo inteiramente novo. O seu filho, ele mal conseguia pensar na palavra sem que o seu peito se apertasse, o seu filho estava a criar uma nova linguagem musical em tempo real. Beatriz Reis aproximara-se do palco, o seu telemóvel a gravar, embora soubesse que Rui provavelmente a despediria por isso. Isto tinha de ser documentado. A história estava a ser feita naquela sala, cheia de pessoas que colecionavam arte que não entendiam e apoiavam instituições de caridade que nunca visitavam. A improvisação mudou, tornou-se mais pessoal. Diogo tocou a ausência do seu pai, 13 anos de espaço vazio que a música não conseguia preencher completamente. Tocou a exaustão de Mariana, a forma como ela sorria mesmo quando o lar estava sobrelotado e subfinanciado. Tocou as outras crianças, os pesadelos de Inês, a fome de Vasco, a raiva de Tiago contra um mundo que decidira que ele não importava antes mesmo de nascer. Para com isso. A voz de Rui Guimarães cortou a música. Para com isso imediatamente. As mãos de Diogo pararam. Ele virou-se no banco para encarar o milionário, que ficara pálido, a sua taça de champanhe esquecida numa mesa próxima. O senhor disse para tocar algo que valesse a pena ser ouvido, disse Diogo calmamente. Eu estou a tocar. O senhor está a ouvir. Não foi isto que combinamos. Devias tocar uma peça, não. Seja o que for isto. Isto é música, interveio o juiz Pereira, dando um passo à frente. Algo que o senhor parece não reconhecer quando não vem com um nome europeu. A multidão agitou-se, desconfortável com o confronto, mas incapaz de desviar o olhar. As equipas de televisão estavam a captar tudo, as suas câmaras a oscilar entre o rapazinho ao piano e o bilionário que parecia cada vez mais descontrolado. Senhor Guimarães, falou uma das musicistas profissionais, a doutora Sandra Esteves, uma das mais respeitadas teóricas musicais do país. Esta criança acabou de executar 2 peças que desafiariam músicos com décadas de treino. A composição que ele tocou primeiro é de nível de pós-graduação. A improvisação que acabou de demonstrar mostra uma compreensão teórica que a maioria dos doutorandos não possui. Isso é impossível, gaguejou Rui. Ele é um miúdo de rua. Não tem treino, nem educação. Eu tive treino, interrompeu Diogo. A minha mãe era professora de música. Começou a ensinar-me quando eu tinha 3 anos. Ela tinha um mestrado da Universidade de Lisboa. Mas o senhor não saberia isso, pois não? Apenas viu um miúdo negro com um teclado e presumiu. Mariana entrou então no salão de baile, tendo sido retida no exterior pela segurança até o juiz Pereira intervir. Ela caminhou até Diogo, colocando uma mão protetora no seu ombro. Senhor Guimarães, disse ela claramente, a sua voz carregando a autoridade de alguém que lutara batalhas maiores do que esta. O Diogo tem sido um sem-abrigo nos últimos 2 anos, sim. Mas ser sem-abrigo não apaga o talento. A pobreza não diminui o gênio.
A única coisa diminuída aqui esta noite é a sua credibilidade. A multidão murmurava agora, alguns com raiva, outros com excitação. Várias pessoas estavam a transmitir ao vivo nos seus telemóveis, a história já a espalhar-se para além das paredes do salão de baile. Isto é uma armadilha, disse Rui, desesperado. Vocês todos planearam isto. O Pires provavelmente tem treinado há anos. 6 dias, disse António Pires, entrando no círculo que se formara. Conheci o meu filho há 6 dias. Pela primeira vez desde antes de ele nascer. Sou um músico de jazz medíocre que dirige uma loja de música em dificuldades. Não poderia tê-lo ensinado o que ele acabou de tocar se tivesse tido 6 anos. Seu filho. Os olhos de Rui arregalaram-se. Então isto é definitivamente uma armadilha. Recusaste-te a vender-me e agora? Agora nada, disse António firmemente. Eu não sabia que o Diogo existia até esta semana. A mãe dele, a Catarina, manteve-o longe de mim. E ela estava certa. Eu era um viciado, senhor. Guimarães. Um viciado que ficou sóbrio tarde demais para ser pai. Mas mesmo como viciado, eu tinha mais integridade do que o senhor está a mostrar esta noite. Diana Gomes, a protegida de Rui, avançou com o seu tablet. Senhor Guimarães, somos tendência no Twitter. Deixe-me o Diogo tocar. O vídeo já tem 500 mil de visualizações. Rui olhou à sua volta, vendo rostos que sempre lhe mostraram deferência agora a exibir outra coisa, dúvida, nojo, até pena. O seu império, construído sobre a certeza de que ele era melhor do que os outros, de que o seu sucesso era merecido enquanto os fracassos dos outros eram ganhos, estava a rachar. Toca, disse ele de repente a Diogo. Toca as tuas cançõezinhas. Não importa. Amanhã ainda estarás num lar, e eu ainda serei. Humano, terminou Diogo. O senhor ainda será humano. Tal como eu. A única diferença é que eu sei disso. Ele virou-se de volta para o piano pela terceira vez. Esta peça era ainda diferente, nem composta nem improvisada, mas lembrada. Era um dueto que a sua mãe costumava tocar com ele, uma melodia simples que 2 pessoas podiam partilhar, cada parte incompleta sem a outra. Mas Diogo tocou ambas as partes, as suas mãos a cruzarem-se e a descruzarem-se, criando a ilusão de 4 mãos nas teclas. Era tecnicamente impressionante, mas emocionalmente devastador, uma criança a tocar ambas as partes porque a outra pessoa se fora. Quando ele terminou, o silêncio foi completo. Então, de algures na multidão, alguém começou a cantar. Uma mulher negra idosa, de uniforme de empregada, que estivera a limpar copos, mas parara para ouvir. Ela cantou letras para a melodia de Diogo, letras numa língua mais antiga que Lisboa, mais antiga que Portugal. Um espiritual transformado. Diogo sorriu, o seu primeiro sorriso verdadeiro da noite, e começou a tocar acompanhando o seu canto, improvisando uma harmonia para a sua melodia. Outros empregados, na sua maioria negros e de países africanos de língua portuguesa, começaram a cantarolar. A divisão na sala tornou-se visível, aqueles que entendiam o que estavam a testemunhar e aqueles que apenas viam a sua ordem mundial a ser desafiada. A voz da mulher idosa desvaneceu-se, mas o seu eco pareceu pairar no cristal e no ouro do salão de baile. Então, Diogo sentou-se ao piano, as suas pequenas mãos finalmente quietas. O salão susteve a respiração. Então, a doutora Sandra Esteves deu um passo à frente, a sua presença a comandar a atenção imediata. Senhoras e senhores, anunciou ela, a sua voz a cortar a tensão, preciso que entendam o que acabaram de testemunhar. Ela pegou no seu telemóvel, mostrando uma gravação que fizera. Esta passagem aqui, ela tocou um segmento da primeira peça de Diogo, requer o que chamamos de técnica estendida. As posições das mãos, por si sós, geralmente levam anos a desenvolver sem lesões. Uma voz na multidão gritou, está a dizer que este miúdo é uma espécie de prodígio. Estou a dizer, respondeu a doutora Esteves cautelosamente, que este jovem possui um nível de compreensão musical que raramente encontrei em 30 anos a lecionar no Conservatório Nacional de Lisboa. Mais importante, ele não está apenas a replicar peças memorizadas, ele está a criar. Aquela improvisação não foi aleatória. Seguiu estruturas teóricas complexas, mantendo ao mesmo tempo a autenticidade emocional. Outro músico profissional, mais velho e a usar a insígnia do Conservatório de Viena, levantou-se. Devo concordar com a minha colega. As progressões harmónicas na secção de desenvolvimento, particularmente o uso da harmonia quartal a evoluir para voicinhos de jazz estendidos. Isso é aplicação teórica de nível de doutoramento. O rosto de Rui Guimarães passara de pálido para vermelho. Isto é ridículo. Estão todos a deixar-se levar pelo sentimentalismo.
Ele é um artista de rua que aprendeu alguns truques. Então explique isto, interrompeu a doutora Esteves. Ela exibiu algo no seu tablet, projetando num dos ecrãs do salão de baile, geralmente usado para itens de leilão. Era uma partitura musical complexa e densa. Isto é uma transcrição dos primeiros 30 segundos da sua improvisação. Eu documentei-a em tempo real. Senhor Guimarães, sabe ler música. Isso é irrelevante. Alguém aqui consegue ler isto? A doutora Esteves olhou em redor da sala. Algumas mãos levantaram-se timidamente. Isto é o que o seu artista de rua criou espontaneamente. As relações matemáticas entre estas passagens, a forma como ele desenvolveu o material temático. Isto não são truques. Isto é gênio. Beatriz Reis deslocara-se para a secção dos média, garantindo que todas as câmaras captavam isto. O seu emprego provavelmente acabara de qualquer maneira. Mais valia garantir que a verdade vinha ao de cima. Eu já vi isto antes, disse de repente o velho violinista. Não esta peça, mas este fenómeno. Arthur Rubinstein deu um concerto em 1952 em que improvisou uma sonata inteira. Eu tinha 7 anos. Os meus pais levaram-me. Mudou a minha vida, saber que a música podia ser criada no momento, que não eram apenas compositores mortos e partituras poeirentas. Este rapaz, Diogo. Ele tem esse mesmo dom. Mas Rubinstein teve treino. Protestou Rui, desesperado. Os melhores professores, os melhores instrumentos. E o Diogo teve a sua mãe, disse Mariana firmemente. Uma mulher que obteve o seu mestrado enquanto trabalhava em 2 empregos, que lecionou em escolas públicas porque acreditava que todas as crianças mereciam música. Só porque ela morreu pobre, não significa que morreu sem deixar um legado. Então, António Pires avançou novamente. Quer saber o que é treino, Guimarães? A mãe do Diogo, a Catarina, podia ter tocado com qualquer orquestra sinfónica no país. Mas ela escolheu ensinar. Escolheu dar a crianças que se pareciam com o Diogo uma oportunidade de encontrar a sua voz através da música. E quando estava a morrer, quando o cancro a estava a consumir viva, ela ainda o ensinava. Todos os dias, até não poder mais. Diogo levantou-se do banco do piano, encarando a multidão. Quando falou, a sua voz estava firme, mas lágrimas escorriam pelas suas bochechas. A minha mãe dizia que a música era a prova de que Deus nos amava. Que não importava o quão más as coisas ficassem, podíamos criar beleza. Ela morreu numa enfermaria de caridade, Sr. Guimarães. Do tipo para o qual a sua fundação doa para deduções fiscais. Mas mesmo lá, mesmo a morrer, ela cantarolava. Cantarolou até não poder mais. Ele aproximou-se de Rui, a multidão a abrir-se para o deixar passar. O senhor disse que eu ia falhar porque não tenho linhagem, educação, cultura. Mas eu tenho essas coisas. A minha linhagem vem de gerações de pessoas que cantaram durante a escravatura, que criaram o jazz a partir do sofrimento, que construíram a única forma de arte original da América enquanto lhes diziam que eram menos que humanos. A minha educação vem de uma mãe que valorizava o conhecimento mais do que o dinheiro, que me ensinou que a genialidade não é sobre o que se pode pagar, mas sobre o que se pode imaginar. E a minha cultura? Diogo gesticulou para os empregados, os seguranças, os poucos rostos negros e de pele escura na multidão. A minha cultura é a sobrevivência. É criar beleza a partir do nada. É provar todos os dias que importamos, mesmo quando pessoas como o senhor tentam convencer-nos de que não. O salão de baile explodiu. Alguns convidados a aplaudir, outros a discutir. As equipas de televisão quase a lutar pelos melhores ângulos. Rui estava no centro de tudo, parecendo mais pequeno, diminuído. A voz do juiz Pereira ergueu-se acima do caos. Senhor Guimarães, o senhor fez uma promessa pública. Se o Diogo impressionasse os seus convidados, o senhor adotá-lo-ia. Eu diria que ele fez mais do que isso. Então, o que vai fazer? A boca de Rui abriu-se e fechou-se como um peixe à procura de ar. À sua volta, o seu mundo cuidadosamente construído estava a desmoronar-se. A narrativa que ele construíra, de que o sucesso vinha da superioridade, de que os pobres mereciam a sua pobreza, estava a ser demolida por um rapaz de 12 anos com roupas em segunda mão e um gênio de primeira. Não foi. Não foi. Rui tropeçou nas palavras. O que esperava? Perguntou Diogo suavemente. Não. Não era. Porque o senhor nunca me viu realmente. Viu um estereótipo. Uma caricatura. Um ponto a provar. Mas eu sou real, senhor Guimarães.
E a minha mãe era real. E todas as crianças em São Vicente que vão para a cama com fome, mas acordam cheias de esperança, são reais. Isabel Mendes, que permanecera em silêncio até então, falou. Rui, cumpre a tua palavra. O rapaz tem claramente um talento excepcional. Foi uma piada. Explodiu Rui. Um golpe publicitário. Não podem esperar seriamente que eu adote uma criança por causa de um desafio ridículo. Então o senhor mentiu, disse Diogo simplesmente. Em frente de toda a gente. Em frente das câmaras que convidou. O senhor é um mentiroso, senhor Guimarães. E agora toda a gente sabe. A verdade das suas palavras pareceu atingir Rui fisicamente. Ele cambaleou para trás, a mão a procurar algo para se apoiar. As equipas de televisão avançaram, a gritar perguntas. O ambiente cuidadosamente controlado da sua gala de caridade tornara-se um circo, e ele era o ato principal. Diana Gomes avançou, sempre oportunista. Senhor Guimarães, talvez devêssemos discutir isto em privado. Não, interrompeu o juiz Pereira. Isto fica público. O Rui fez a sua oferta publicamente, com escárnio, cruelmente. Ele não se pode esconder agora. A doutora Esteves estivera a escrever no seu telemóvel. Ela levantou o olhar. Acabei de enviar um e-mail ao Conselho de Admissões do Conservatório Nacional de Lisboa. Temos um programa de bolsas de estudo completo para talentos excepcionais. Diogo, independentemente do que aconteça aqui esta noite, tens um lugar conosco, se o quiseres. A multidão murmurou a sua aprovação. Outras ofertas começaram a surgir, um maestro de uma orquestra juvenil a oferecer um lugar, um executivo de uma editora discográfica a falar de oportunidades de demonstração, um filantropo rico a mencionar uma fundação para crianças sobredotadas. Mas Diogo levantou a mão e, espantosamente, todos se calaram. Obrigado, disse ele suavemente a todos. Mas isto não é sobre eu ser salvo. É sobre todas as crianças que não terão esta oportunidade. Que têm talento, mas não têm plataforma. Vozes, mas não microfone. Senhor Guimarães. Ele virou-se para o bilionário. O senhor podia mudar vidas com o seu dinheiro. Mudança real, não gestos simbólicos dedutíveis nos impostos. Mas não o vai fazer, pois não. Porque isso significaria admitir que crianças como eu merecem as mesmas oportunidades que crianças como as suas. O salão de baile parecia mais pequeno, como se a verdade de Diogo tivesse comprimido o espaço, forçando todos a aproximarem-se, tornando as divisões entre eles mais visíveis. Rui Guimarães estava isolado no centro, o seu círculo habitual de bajuladores recuara inconscientemente, deixando-o sozinho sob o peso de 500 olhares. Vocês manipularam esta situação, disse Rui, a sua voz rouca. Todos vós. Foi planeado. O único plano, interrompeu o juiz Pereira, foi o seu. Humilhar uma criança para entretenimento. O que aconteceu, em vez disso, foi que esta criança revelou quem o senhor realmente é. As equipas de televisão estavam a transmitir em direto agora, a história a espalhar-se por Lisboa e mais além. Diana Gomes mostrou a Rui o seu tablet. O hashtag evoluíra. Diogo de que a verdade era tendência nacional. Os vídeos da sua atuação tinham milhões de visualizações, com comentários a chegar de músicos profissionais de todo o mundo, muitos a oferecerem-se para ensinar Diogo, alguns a apelidarem a sua performance de uma das mais notáveis que já tinham visto. Beatriz Reis saiu das sombras onde estivera a coordenar com os média. Senhor Guimarães, trabalho para si há 5 anos. Viu destruir concorrentes, esmagar pequenas empresas e tratar seres humanos como peças de jogo. Mas isto. Usar uma criança sem abrigo para desporto. É aqui que eu traço o limite. Ela retirou o seu crachá das indústrias Guimarães e deixou-o cair no chão de mármore. O som pareceu enorme no silêncio tenso. Beatriz, estás a ser emotiva, disse Rui, desesperado. Pensa na tua carreira. Estou a pensar, respondeu ela. Estou a pensar no que me custou permitir que alguém como o senhor agisse. Diogo. Ela virou-se para o rapaz, tu perguntaste se o senhor Guimarães mudaria. Ele não vai. Mas tu mudaste esta sala esta noite. Tu mudaste-me a mim. Mais crachás caíram no chão. 2 seguranças. Um executivo júnior. Até o assistente de Isabel Mendes. O som era como chuva, cada crachá uma pequena rebelião contra o mundo que Rui representava. Diogo voltou para o piano, passando a mão pela sua superfície. A minha mãe poupou durante 6 meses para me comprar um teclado. Era em segunda mão,
Algumas teclas estavam presas. Mas era meu. Ela deixou de comer para que eu o pudesse ter. Aquele teclado tem mais valor para mim do que toda esta sala cheia de joias e champanhe. Ele olhou diretamente para Rui. O senhor perguntou se eu conseguia tocar algo que valesse a pena ser ouvido. Mas não estava realmente a ouvir, pois não. Nunca teve essa intenção. Só queria ver-me falhar. Para provar que pessoas como eu não pertencem a lugares como este. Tu não pertences aqui. Explodiu Rui, a sua compostura a quebrar-se finalmente por completo. Nenhum de vós entende o que é preciso para construir algo como isto. Para criar riqueza. Para importar neste mundo. Mariana Silva riu-se, mas não foi um som feliz. Senhor Guimarães, eu seguro crianças a morrer nos meus braços. Ajudo famílias a encontrar comida quando não há nenhuma. Vejo crianças como o Diogo a lutar pela sua dignidade num mundo que lhes diz que não a têm. Acha que o seu dinheiro o faz importar? Os seus prédios? O Diogo importa. As crianças no lar importam. A sua mãe morta importa. Eles importam porque são humanos, não pelo que possuem. António Pires ficara em silêncio, mas agora colocou-se ao lado do seu filho. Sabe o que percebi esta semana, Guimarães? Passei 13 anos a odiar-me por abandonar a minha família. Mas pelo menos eu sabia que estava errado. O senhor abandona a humanidade todos os dias e chama a isso sucesso. A doutora Sandra Esteves estivera a escrever furiosamente. Ela levantou o olhar. Acabei de receber a confirmação. O Conservatório Nacional de Lisboa está preparado para oferecer ao Diogo não apenas a admissão, mas uma bolsa de estudo completa, incluindo alojamento, refeições e um subsídio. Além disso, 3 grandes orquestras sinfónicas manifestaram interesse em tê-lo como jovem artista. As ofertas continuaram a chegar, cada uma tornando a crueldade de Rui mais evidente. Mas Diogo parecia sobrecarregado, encolhendo-se contra Mariana. Parem, disse ele suavemente, mas a sua voz ecoou. Por favor, parem. Isto não é. Eu não quero ser o vosso caso de caridade. Não quero ser a vossa história de bem-estar. Eu só queria tocar música. O juiz Pereira entendeu. Toda a gente, por favor, deem espaço ao jovem. Diogo, o que é que tu queres? Esquece as ofertas, esquece as câmaras. O que é que tu queres? Diogo ficou em silêncio por um longo momento. Depois, quero ir à escola. Uma escola a sério, onde possa aprender tudo, não apenas música, mas matemática e ciências e história. Quero uma casa onde possa praticar sem me preocupar com o frio. Quero ajudar outras crianças como eu a encontrar a sua voz. E ele olhou para António, quero conhecer o meu pai. Tudo isso pode ser arranjado, disse o juiz Pereira suavemente. Sem todo este circo. Rui riu-se amargamente. Então o rapaz tem o seu final de conto de fadas. Que comovente. E eu sou o vilão nesta pequena peça de moralidade. O senhor fez de si mesmo o vilão, gritou alguém da multidão. Ele apenas tocou a música. A mulher idosa que cantara mais cedo avançou novamente. Ela tirara o seu casaco de uniforme de empregada, revelando um vestido simples, mas elegante por baixo. O meu nome é Maria Soares. Trabalho em eventos neste prédio há 20 anos. Servi-vos a todos champanhe e permaneci invisível, tal como gostam. Mas esta noite, esta criança lembrou-me de algo que eu tinha esquecido. Ela caminhou até ao piano, colocando uma mão envelhecida na sua superfície. Eu era cantora, uma vez. Atuava no Hot Club de Portugal, nos tempos em que o já significava alguma coisa. Mas a vida acontece. As contas têm de ser pagas. Os sonhos tornam-se mais pequenos. Senhor Guimarães, o senhor fala em construir coisas. Este rapaz construiu uma ponte esta noite. Entre o seu mundo e o meu. Entre o que é e o que poderia ser. Isso vale mais do que toda a sua fortuna. Os média tinham captado tudo. Amanhã, o rosto de Rui estaria em todos os meios de comunicação, não como o filantropo que tentara retratar, mas como o homem que tentara quebrar uma criança e fora quebrado em vez disso. Diogo, disse Rui de repente, a sua voz diferente agora, mais velha, derrotada. Toca outra coisa. Todos ficaram tensos. Seria outra armadilha. Por quê? Perguntou Diogo. Porque. Rui procurou as palavras. Porque eu quero realmente ouvir desta vez. Diogo estudou por um longo momento. Depois, voltou a sentar-se ao piano.
Desta vez, tocou algo simples. Um hino que a sua mãe cantava enquanto cozinhava, enquanto limpava, enquanto morria. Amazing Grace. Mas transformado, tornado complexo e depois simples novamente, como o próprio perdão. Enquanto ele tocava, Rui Guimarães, bilionário, magnata, homem que nunca admitira fraqueza, começou a chorar. Não as lágrimas dignas dos ricos, mas os soluços quebrados de alguém que se via claramente pela primeira vez. A música continuou, enchendo o espaço com algo que não era bem esperança, mas também não era desespero. Era possibilidade. A possibilidade de que até o pior de nós pode mudar, de que até os corações mais duros podem abrir-se. Quando Diogo terminou, levantou-se e caminhou até Rui. A minha mãe tê-lo-ia perdoado, disse ele suavemente. Ela perdoava a toda a gente. Mas eu não sou ela. Sou apenas um miúdo que o senhor tentou magoar. E eu vou lembrar-me disto. Todos nós vamos. Ele virou-se para o juiz Pereira. Quero ir para casa agora. Não para o lar, eu sei que tenho de voltar lá esta noite. Mas um dia, quero uma casa. Terás uma, prometeu Pereira. Eu farei com que isso aconteça. Enquanto Diogo se dirigia para a saída, a multidão abriu-se como um mar. Alguns estenderam a mão para lhe tocar no ombro, para oferecer palavras de encorajamento. Outros apenas o olhavam, a tentar reconciliar o que tinham testemunhado com o que acreditavam sobre o mundo. 6 meses depois, o auditório do Conservatório Nacional de Lisboa estava lotado. O concerto de primavera geralmente atraía uma multidão modesta de pais e entusiastas da música, mas esta noite era diferente. Toda a gente queria ver Diogo Martins tocar novamente. O rapaz que mudara tudo naquela noite no grande salão do Hotel Avenida Palace. Diogo estava nos bastidores, a ajustar o seu novo fato, comprado com o dinheiro que ganhara em 3 apresentações, não de caridade. Através de uma fresta nas cortinas, conseguia ver a plateia. Mariana estava sentada na primeira fila, as lágrimas já a ameaçar a sua maquilhagem. Ao lado dela, António Pires segurava um programa com as mãos a tremer, por vezes ainda incapaz de acreditar que aquilo era real. O juiz Pereira estava lá, tendo-se tornado algo entre um mentor e um tio. A doutora Sandra Esteves sentava-se com o corpo do centro do conservatório, orgulhosa do seu novo aluno, que já superara o que a maioria aprendia em anos. As crianças do lar de São Vicente, Inês, Vasco, Tiago e uma dúzia de outros, ocupavam 2 filas, vestidas com as suas melhores roupas, cortesia de um fundo que Diogo criara com o seu primeiro cachê. E no fundo, a tentar passar despercebido, sentava-se Rui Guimarães. Ele estava diferente agora, mais magro, o cabelo já não perfeitamente penteado. O império permanecia, mas o imperador abdicara em tudo menos no nome. Beatriz Reis, que fundara a sua própria fundação, dissera a Diogo que Rui assistia ao vídeo daquela noite repetidamente, como um homem a estudar a sua própria cena do crime. 5 minutos, chamou o diretor de palco suavemente. Diogo acenou com a cabeça, respirando fundo. Tanta coisa mudara. Vivia agora com António num apartamento por cima da loja de música. Não era luxuoso, mas era um lar, o primeiro lar verdadeiro que tivera desde que a sua mãe morrera. Todas as manhãs acordava com o som do seu pai a tocar escalas, mal, mas com persistência, a tentar recuperar o tempo perdido. O conservatório fora tudo o que a doutora Esteves prometera, e mais. Mas Diogo insistira numa condição: por cada aula que recebesse, daria uma às crianças do lar. O programa excedera todas as expectativas. 30 crianças vinham agora todas as semanas, a aprender não apenas música, mas que as suas vozes importavam. Diogo. Uma vozinha interrompeu os seus pensamentos. Inês estava ali, no seu vestido novo, a segurar uma única rosa. Juntámo-nos todos para te dar isto. Até usámos o nosso dinheiro de bolso. A rosa estava ligeiramente murcha, provavelmente por ter sido segurada com demasiada força por mãos nervosas. Era perfeita. Obrigado, disse Diogo, abraçando-a. Como estão as tuas aulas de piano? O senhor António diz que estou a melhorar. Ele está a ensinar-me a canção que escreveste. Aquela sobre os comboios. Vais tocá-la um dia. Quando fores suficientemente corajosa. Já és corajosa, assegurou-lhe Diogo. Mais corajosa do que a maioria dos adultos que conheço. O diretor de palco apareceu novamente. Está na hora. Diogo entrou no palco sob um aplauso estrondoso. O Steinway de cauda, doado por um benfeitor anónimo que todos sabiam ser o juiz Pereira, esperava-o como um velho amigo. Ele sentou-se, ajustou o banco e olhou para o mar de rostos. Há 6 meses, começou ele, a sua voz clara e forte, um homem tentou usar-me para provar algo sobre o valor
Sobre quem pertence e quem não pertence. Esta noite, quero dizer-vos o que aprendi com essa experiência. A plateia silenciou-se. Aprendi que o talento não é suficiente. Talento sem oportunidade é apenas energia potencial sem ter para onde ir. Aprendi que as pontes entre mundos não são construídas com boas intenções, mas com ação deliberada. E aprendi que mudar uma vida não tem sentido se não mudarmos os sistemas que criam a necessidade de mudança. Ele pousou as mãos nas teclas. Esta peça é nova. Escrevi-a para alguém que pensei que nunca poderia perdoar. Senhor Guimarães, eu sei que está aí. Um holofote encontrou Rui na última fila. Ele parecia querer desaparecer, mas levantou-se, reconhecendo a menção de Diogo. O senhor uma vez pediu-me para tocar algo que valesse a pena ser ouvido, continuou Diogo. Esta peça chama-se Redenção em Sol Menor. É sobre a possibilidade de que até o pior de nós pode mudar. Que até as coisas mais quebradas podem ser reconstruídas. Não, não é perdão. Ainda não cheguei lá. Mas é um começo. Diogo começou a tocar. A peça era complexa, começando com dissonância, acordes duros e discordantes que falavam de arrogância e crueldade. Mas lentamente, quase imperceptivelmente, a harmonia começou a insinuar-se. A melodia evoluiu, mostrando a longa e difícil jornada da ignorância para a consciência, da crueldade para a compreensão. Contava a história de Rui, mas também a de Diogo. A raiva de um filho abandonado, a dor de perder uma mãe demasiado cedo, o medo de esperar por algo melhor. A coragem que foi preciso para se sentar àquele piano no grande salão do Hotel Avenida Palace. E, finalmente, timidamente, a possibilidade de seguir em frente. Enquanto tocava, Diogo pensou na Fundação Guimarães para a Educação Musical, que Rui criara com metade da sua fortuna. Não para deduções fiscais, desta vez, mas com intenção genuína. 300 crianças em toda Lisboa tinham agora acesso a instrumentos e professores. Rui assistia a todos os recitais, sentado no fundo, a ouvir. A peça atingiu o seu clímax, não de triunfo, mas de transformação. O som de muros a ruir, de corações a abrirem-se apesar de si mesmos. Depois, acalmou-se numa melodia simples, quase como uma canção de criança, sugerindo que talvez as verdades mais profundas fossem as mais simples, que cada pessoa tem valor, que o talento existe em todo o lado, que a música pode falar quando as palavras falham. A última nota desvaneceu-se no silêncio. Depois, a plateia explodiu, não apenas em aplausos, mas numa ovação de pé que pareceu durar uma eternidade. Diogo levantou-se, fazendo uma vénia, mas os seus olhos encontraram os de Rui. O homem mais velho estava a chorar novamente, mas de forma diferente desta vez. Ele acenou com a cabeça uma vez. Um reconhecimento. Uma gratidão. Uma promessa de continuar a tentar. Após o concerto, enquanto as pessoas se misturavam no foyer, Diogo encontrou-se cara a cara com Rui pela primeira vez desde aquela noite. Obrigado, disse Rui simplesmente. Pela música. Pela oportunidade de mudar. Eu não o fiz por si, respondeu Diogo honestamente. Fio por cada criança a quem foi dito que não importava. Acontece que o senhor era quem estava a ouvir. Ainda estou a ouvir, disse Rui. Continuarei a ouvir. Diogo acenou com a cabeça e virou-se para onde o seu pai esperava com Mariana, o juiz Pereira e as crianças de São Vicente. A sua família. Não apenas por sangue, mas por escolha, por luta, por amor. Inês correu até ele. Diogo, Diogo. O senhor. António diz que eu posso tocar no próximo concerto. Vais ajudar-me a praticar? Todos os dias, prometeu Diogo. Ao saírem para a noite lisboeta, as luzes da cidade brilhavam como estrelas terrenas. Diogo pensou na sua mãe. Ela tinha razão. A música era a prova de que Deus amava a humanidade. Mas mais do que isso, era a prova de que a humanidade se podia amar a si mesma. Podia transpor qualquer abismo. Podia transformar qualquer coração que estivesse disposto a ouvir verdadeiramente. Atrás deles, Rui Guimarães ficou sozinho no auditório a esvaziar-se, a olhar para o piano. Amanhã, iria para o lar de São Vicente para o seu serviço voluntário semanal, a ensinar noções básicas de negócios a adolescentes que saíam do sistema. Não era suficiente, nada seria suficiente para apagar as suas crueldades passadas. Mas era algo. E por vezes, Diogo ensinara-lhe, algo era tudo. O piano estava silencioso no palco, à espera que as próximas mãos jovens encontrassem a sua voz, dissessem a sua verdade. Para provar mais uma vez que o talento não tem código postal, que o gênio não tem cor, e que a música, a verdadeira música, pertence a todos os que são corajosos o suficiente para a tocar. Caro amigo,
Cada criança merece a oportunidade de descobrir o seu dom, seja ele a música, a arte, a ciência ou qualquer outra paixão que incendeie a sua alma. O talento não escolhe com base na riqueza, raça ou circunstância. Existe em todo o lado, à espera de uma oportunidade para ser libertado. Hoje, existem inúmeros jovens Diogos Martins nas nossas comunidades, crianças brilhantes cujo potencial permanece oculto simplesmente porque lhes faltam recursos, não capacidade. Eles merecem a nossa atenção, o nosso investimento e, mais importante, a nossa crença de que as suas vozes importam. Lembrem-se, a grandeza não nasce apenas do privilégio. Nasce da recusa do espírito humano em ser diminuído. Se esta história tocou o seu coração, por favor, goste deste vídeo e subscreva o nosso canal. Partilhe-o com alguém que precise de se lembrar que os seus sonhos são válidos, que os seus talentos são reais e que vale a pena lutar pelo seu futuro. Juntos, podemos construir pontes onde antes existiam muros. Obrigado por ouvir, obrigado por se importar e obrigado por fazer parte de uma comunidade que acredita que a canção de cada criança merece ser ouvida. Subscreva agora. Partilhe a esperança. Seja a mudança.